Thaisa, e aí, afinal de contas, essa situação toda envolvendo o ex-prefeito Carlos Eduardo, o deputado Rafael Mota, as especulações são de que Rafael quer ter o direito de ser candidato, mesmo não sendo na chapa junto com Fátima, mas e aí teria alguns problemas para essa questão da formação da chapa majoritária em termos de coligação, em termos de tempo de televisão, em tempo de rádio. Como é que você está avaliando isso? Essa situação de Rafael Mota complica realmente a permanência de Carlos Eduardo ali ao lado da governadora Fátima, candidata à reeleição, pré-candidata à reeleição? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde vocês que estão nos acompanhando. Boa tarde aí ao ex-ministro Rogério Marinho, que já está aí acompanhando a gente. Carla, Gustavo falou, pegar carona aí numa frase que o Gustavo falou, que há um compromisso moral da governadora em manter Carlos Eduardo Alves. Agora, um compromisso moral só existe da parte da governadora, porque da parte de Carlos Eduardo Alves, quando a gente vai falar em moralidade, aí a gente faz aquela velha pergunta: aonde estava Rafael Mota, aonde estava Carlos Eduardo Alves quando Rafael Mota estava ao lado da governadora, quando estava levando lideranças para o gabinete da governadora, quando estava enviando emendas para o Rio Grande do Norte, quando estava lutando por educação, pelo piso da enfermagem. Carlos Eduardo Alves, falando em compromisso moral, estava dizendo que a governadora Fátima Bezerra não sabia administrar nenhuma birosca, estava chamando a governadora de corrupta quando ele falava que o PT era corrupto, tinha roubado dinheiro quando se referia àquela questão dos respiradores, estava chamando a governadora de incompetente. Então, eu não entendo como é que existe um compromisso moral da parte da governadora, se não existe um compromisso moral do lado de lá. Eu acho que as coisas têm que se completar. Então, o deputado Rafael Mota, o PSB já pediu a inclusão do nome de Rafael Mota nas pesquisas. Se o deputado Rafael Mota pontuar bem nas pesquisas, se ele aparecer pelo menos com a perspectiva de ser melhor do que Carlos Eduardo nas pesquisas, Carla, aí já existe uma decisão do TSE que diz que um partido pode se coligar ou só para o Senado ou só para o governo. Aí, nesse caso, o PSB não vai coligar com o PT no caso de Senado. Carlos Eduardo vai causar mais uma fratura aí na campanha, que vai ser a governadora perder o tempo de televisão do PSB, que vai ser retirado no caso de Rafael também nas pesquisas, né? Então, o Rafael Mota segue brigando pelo espaço, não quer perder essa possibilidade, porque se acha exatamente um eterno aliado da governadora Fátima Bezerra, ao contrário do ex-prefeito Carlos Eduardo. Agora, se vai haver troca na chapa, se não vai, a gente viu a entrevista do chefe da Casa Civil dizendo que não vai haver troca, da mesma forma que a gente ouvia que Walter Alves não seria o vice da governadora. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para Gustavo, tá, Carla? Gustavo sempre disse aqui, sempre dizia que finalmente a oposição tinha encontrado um candidato, que Fábio estava com sangue no olho, que finalmente tinha chegado um candidato para derrotar a governadora Fátima Bezerra, mas Gustavo deu uma virada de chave ultimamente. Ele começou a dizer que Fábio Dantas está mal acompanhado, porque está com o Kelvis Lima, que a oposição ainda não tem um nome perfeito para ser o candidato a governador. Eu comecei a sentir que vai ter uma troca de nome também na chapa da oposição. Essa pergunta eu faço para Gustavo. Quero saber de você, né, Thaisa Galvão? Ele falou sobre esquerda. Peraí, Fábio Dantas é de direita ou de esquerda? Porque, afinal de contas, o partido dele tem Paulinho da Força como presidente, o partido dele vai apoiar o presidente Lula como candidato ao governo, e aí ele então se posiciona numa pseudo-esquerda ou numa pseudo-direita? Afinal de contas, quem é Fábio Dantas de acordo com esse cenário nacional? Carla, Fábio Dantas está muito parecido com Lula. Afinal de contas, os dois ali, né, estão no mesmo palanque. Lula tem feito umas declarações e voltado atrás. Fábio Dantas tem feito a mesma coisa. Então, assim, eles estão muito parecidos ali. E por acaso, eles estão no mesmo palanque do PSB. Quem é Fábio Dantas? É da oposição ou ele é bolsonarista? Até que ponto o ministro Rogério Marinho, daqui a pouco a gente pode perguntar isso para ele,
Até que ponto o ministro Rogério Marinho pode garantir ao presidente Jair Bolsonaro, que quem avalizou a candidatura dele ao Senado, que ele pode vir para o Rio Grande do Norte, que ele tem um palanque bolsonarista, o palanque que Rogério tanto lutou para montar, ele não quis sair sozinho, ele precisava de um palanque completo, mas aí ele criou um palanque completo que não é tão completo assim. Quando o presidente Jair Bolsonaro chegar no Rio Grande do Norte, ele pode dizer que está pisando num palanque bolsonarista, né? Então, Carla, a gente falou também desse lançamento aí ontem, do Solidariedade. Agora, sábado que vem, tem o lançamento da candidatura de Lula. Lula hoje está na capa da revista Time, enquanto o Bolsonaro está ali escanteado da reunião do G7, da cúpula do G7 que vai haver na Alemanha, né? A briga internacional, Lula sai na frente, né? E o que me chamou a atenção, Micaela, é que Lula vai lançar a candidatura dele, a pré-candidatura dele no sábado, e a primeira viagem que ele vai fazer é para Minas Gerais. Ele vai a Belo Horizonte, ele vai a Contagem, e ele depois, Micaela, a terceira cidade que ele vai é Juiz de Fora, aquela cidade onde o Bolsonaro levou a facada. Eu não entendi o início dessa campanha de Lula, exatamente passando por aquele lugar que ficou tão marcante na campanha do presidente Jair Bolsonaro. E por falar nisso, o Adélio Bispo, aquele que é acusado de ter dado a facada em Bolsonaro, ele está fazendo os exames aí e pode ser liberado, ele pode ser solto, né? Então, há um complicador aí, vamos ver o que é que esse rapaz vai falar, se ele sabe mais do que a gente imagina, porque foram muitas especulações, ou se ele vai continuar preso aí. Então, vamos aguardar esse início dessa campanha de Lula, que poderá dizer muita coisa aqui no Rio Grande do Norte em relação a essa chapa de Senado, porque Lula colocou no Twitter ontem que vai chegar nos estados apresentando nomes para o Congresso. E a gente quer saber se o nome que ele vai apresentar no Congresso para o Senado aqui é o de Rafael Mota ou é o do camarada Carlos, amigo de Gustavo Negreiros. Gustavo, você já está com esse seu dedinho, eu tenho até medo quando você levanta, mas vamos fazer o seguinte, a nossa diretora Márcia Mello está dizendo, daqui a pouquinho a gente vai para o YouTube, aí você faz a sua colocação, tá certo? E ela já cortou o seu áudio, então não adianta, você está igual aquelas crianças que ficam com o dedo assim e a professora corta, então daqui a pouquinho tem entrevista com o ex-ministro Rogério Marinho, eu espero você estar aí.